Você já se perguntou por que certas portas parecem não se abrir na sua vida? Por que, mesmo orando, buscando e tentando, parece que algo invisível está te impedindo de avançar? Muitas vezes, não é porque Deus não quer te abençoar, mas porque existem atitudes escondidas, comportamentos que você talvez nem perceba, que estão afastando a mão de Deus de sobre você. E hoje eu vou revelar cada uma delas. Essas atitudes estão claramente descritas na palavra, e são coisas que Deus abomina. Não são apenas erros comuns, mas atitudes que ferem diretamente o coração do Senhor e podem estar impedindo a chegada da vitória que você tanto espera. E acredite, muitas pessoas estão vivendo anos de atraso, de frustração e de perdas simplesmente porque não perceberam que carregam, no seu dia a dia, uma dessas práticas. E neste vídeo eu vou te mostrar as 7 atitudes mais perigosas, aquelas que a Bíblia diz que Deus odeia, e a última é a mais séria de todas, a que mais entristece o coração do Senhor e que mais impede que a bênção desça sobre a sua vida. Não saia do vídeo, porque eu tenho certeza que, ao conhecer essas atitudes, você vai poder se libertar delas, vai poder mudar sua postura, e vai experimentar um tempo novo da parte de Deus. Imagine só, você entender claramente o que Deus não tolera, corrigir os seus caminhos e ver portas se abrindo, relacionamentos sendo restaurados, sua vida espiritual ganhando força, e principalmente, a bênção que parecia demorar começando a se manifestar. Esse vídeo é um divisor de águas, e se você ficar até o final, você vai sair daqui com a chave para se livrar daquilo que estava travando a sua caminhada. Eu sei que muitos estão cansados de orar e não ver resultado. Muitos até pensam: será que Deus não me ouve? Será que Ele não me ama? Mas a verdade é que o amor de Deus é incondicional, e é exatamente por isso que Ele nos alerta sobre essas atitudes. Porque Ele quer te ver livre, quer te ver vitorioso, e deseja que nada mais atrapalhe a vida abundante que Ele tem preparada para você. Então, o que você vai ouvir aqui não é apenas conhecimento, mas um alerta que pode mudar seu destino. A cada bloco deste vídeo, nós vamos nos aprofundar em 2 dessas atitudes. Você vai perceber que, quanto mais avançamos, mais sérias elas se tornam, até chegarmos na última, que é a mais grave de todas. Por isso eu te digo, não perca nem um segundo. Porque esse vídeo pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje para destravar sua vida espiritual, emocional e até financeira. Agora eu quero pedir a sua ajuda. Se você acredita que esse conteúdo pode transformar vidas, já deixa o seu like aqui, porque isso ajuda demais esse vídeo a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal, porque todos os dias nós trazemos palavras, orações e mensagens que vão fortalecer a sua fé. E aproveita também para comentar aqui embaixo qual tem sido a maior luta que você tem enfrentado, porque vamos orar juntos e eu quero saber qual é a sua necessidade. Nós já entendemos na introdução que existem atitudes que afastam a bênção de Deus, e que muitas vezes podem estar escondidas na rotina, no jeito de agir ou até nos pensamentos. E agora, eu quero começar revelando quais são essas atitudes. Lembre-se, estamos indo das primeiras para as mais graves, e a cada passo isso se torna mais sério. A 7ª atitude que Deus odeia é a arrogância, o olhar altivo, o coração orgulhoso. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 6, versículo 17, fala claramente que o Senhor abomina os olhos altivos. Mas o que significa isso? Significa aquele espírito de superioridade, aquela forma de enxergar as pessoas como se fossem menores,
como se você fosse mais importante que os outros. O orgulho sempre foi uma raiz de destruição. Foi por causa dele que Satanás caiu, porque se exaltou no coração, quis ser maior do que Deus, e isso o afastou para sempre da presença do Altíssimo. Quando uma pessoa deixa o orgulho tomar conta, ela perde a sensibilidade para ouvir conselhos, deixa de aprender, e o pior, começa a achar que não precisa de Deus. E é aí que começa o afastamento das bênçãos. Talvez você conheça pessoas assim, ou até perceba traços disso dentro de você. Aquele momento em que você acha que não precisa pedir perdão, que não precisa mudar, que não precisa reconhecer os seus erros. Mas saiba, essa é uma atitude que fecha portas espirituais. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se você deseja a graça e o favor do Senhor, precisa abrir mão do orgulho e vestir-se da humildade. Quantas famílias foram destruídas por orgulho? Quantos casamentos poderiam ter sido restaurados se houvesse humildade para pedir perdão? Quantos relacionamentos entre pais e filhos poderiam ter sido salvos se houvesse humildade para reconhecer os erros? O orgulho, meus irmãos, não só afasta pessoas, mas afasta a presença de Deus. Por isso, se você quer ver as bênçãos se aproximando, precisa ser rápido em reconhecer suas falhas e pronto para caminhar em humildade. Agora vamos para a sexta atitude, que também é terrível diante de Deus: a língua mentirosa. Sim, o Senhor odeia a mentira. A mentira tem sido usada desde o princípio para destruir vidas, e o diabo é chamado na Bíblia de o pai da mentira. Ou seja, toda vez que alguém mente, está se alinhando ao inimigo de Deus. E a mentira não é apenas inventar algo falso. Ela também aparece quando escondemos a verdade, quando distorcemos os fatos para nos favorecer, ou até mesmo quando prometemos algo que não cumprimos. E isso, aos olhos de Deus, é uma prática abominável. Quantos lares já foram destruídos por causa de uma mentira? Quantas pessoas perderam a confiança uma nas outras? Quantos relacionamentos desabaram porque alguém escolheu mentir? A mentira pode até parecer uma saída rápida para escapar de um problema, mas ela sempre traz consequências, e cedo ou tarde a verdade vem à tona. A Bíblia diz que a verdade liberta, mas a mentira escraviza. A mentira cria prisões invisíveis, porque quem mente precisa sustentar aquela mentira, precisa inventar outras para proteger a primeira, e assim vai vivendo um ciclo de engano que só traz peso e afastamento de Deus. E talvez você diga: mas a minha mentira é pequena, é apenas uma forma de evitar problemas. Mas entenda, diante de Deus, não existe mentira pequena. Mentira é mentira, e o Senhor odeia todas elas. O que Ele ama é a verdade, porque a verdade revela caráter, revela confiança e reflete a própria natureza de Cristo. Se você deseja viver debaixo das bênçãos de Deus, precisa tomar a decisão de ser uma pessoa verdadeira, de viver em sinceridade, de falar com honestidade, mesmo que isso custe algo. Porque, no fim, a verdade sempre vai te proteger, mas a mentira sempre vai te condenar. Essas duas atitudes, o orgulho e a mentira, estão entre as que Deus mais odeia, porque ambas têm raízes diretas no inimigo. O orgulho nasceu no coração de Lúcifer, e a mentira faz parte da sua essência. Por isso, quando alguém pratica essas coisas, está abrindo espaço para a atuação das trevas. E aqui eu quero que você reflita: será que existe algum traço de orgulho dentro de você que precisa ser arrancado?
Será que há alguma mentira que você ainda alimenta e que precisa ser confessada e deixada para trás? Esse é o momento de buscar humildade diante de Deus e escolher a verdade, porque é assim que a bênção volta a fluir. E lembre-se, a cada bloco que passa, as atitudes ficam mais sérias e ainda mais perigosas. O que você ouviu agora já é suficiente para travar uma vida inteira, mas as próximas atitudes revelam ainda mais profundidade no que Deus abomina. Já falamos sobre o orgulho e sobre a mentira, duas práticas que destroem relacionamentos e afastam a presença de Deus. Agora, vamos avançar para outras duas atitudes que a Bíblia mostra como abomináveis diante do Senhor. E, à medida que nos aprofundamos, perceba como as coisas vão ficando ainda mais sérias, porque não são apenas falhas de caráter, mas escolhas que podem comprometer o destino eterno de alguém. A quinta atitude que Deus odeia é as mãos que derramam sangue inocente. Essa expressão, que está em Provérbios capítulo 6, versículo 17, fala de forma literal e também simbólica. Literalmente, Deus abomina a violência, o homicídio, a injustiça que tira a vida de inocentes. A vida é um dom sagrado, dada pelo Criador, e ninguém tem autoridade para destruí-la. É por isso que a Escritura condena assassinatos, abortos injustificados e qualquer tipo de violência que coloque em risco a vida de pessoas inocentes. Mas esse versículo também tem um sentido espiritual mais profundo. Quantas vezes não matamos alguém com palavras? Quantas vezes não ferimos o coração de alguém com insultos, fofocas, calúnias? Jesus nos ensinou que até mesmo a ira e o desprezo podem ser comparados ao homicídio diante de Deus. Ou seja, quando alimentamos ódio, rancor, quando atacamos pessoas com nossas palavras, também estamos derramando sangue inocente espiritualmente. Pense quantas vidas poderiam estar curadas e restauradas, mas em vez disso carregam feridas por causa de palavras lançadas em momentos de raiva. Quantos filhos foram marcados para sempre por frases que nunca deveriam ter sido ditas? Quantos amigos se afastaram para sempre por conta de julgamentos precipitados? A palavra é clara. Cada palavra que sai da nossa boca pode gerar vida ou pode gerar morte. Quando alguém escolhe semear dor, ferir o próximo ou até mesmo destruir a reputação de outro com mentiras e calúnias, está derramando sangue inocente. E isso é algo que Deus odeia. Porque o Senhor é justo, Ele ama a vida, e Ele jamais compactua com injustiça. Se você deseja caminhar debaixo da bênção, precisa avaliar se suas palavras e atitudes estão gerando vida ou morte. Lembre-se, ser instrumento de cura e de paz é o que abre as portas da bênção. Ser instrumento de destruição, ao contrário, atrai juízo e fecha portas. Agora, vamos avançar para a quarta atitude, que também é extremamente grave: o coração que trama planos perversos. Aqui nós estamos falando de intenções ocultas, de pensamentos e desejos que não agradam a Deus. Sabe quando alguém finge estar do seu lado, mas na verdade está tramando contra você? Quando alguém aparenta amizade, mas por trás está planejando o mal? Isso é exatamente o que Provérbios 6 revela. Deus odeia um coração que se alimenta de maldade. E é interessante perceber que não estamos falando apenas de ações, mas de intenções. Antes mesmo de praticar,
O simples fato de planejar o mal já é abominável diante de Deus. Porque isso revela um coração contaminado, que dá espaço para o inimigo semear destruição. Talvez você já tenha sido vítima de pessoas assim. Talvez alguém já tenha tramado contra você no trabalho, tentando roubar a sua posição. Talvez alguém já tenha inventado histórias para manchar a sua imagem. Ou até mesmo dentro da família, talvez você tenha sentido a dor de ser alvo de falsidade. E tudo isso nasce em corações perversos, que tramam o mal em silêncio. Mas a boa notícia é que Deus conhece o coração humano. Nada fica oculto diante dele. A Bíblia diz que o Senhor sonda os corações e conhece até as intenções mais secretas. Ou seja, mesmo quando uma pessoa tenta esconder sua maldade, Deus já sabe, e no tempo certo, a justiça dele se manifesta. No entanto, aqui também cabe uma reflexão pessoal. Será que, em algum momento, o nosso coração não alimenta pensamentos errados? Será que não nos pegamos desejando o mal de alguém, torcendo pela queda de outra pessoa, mesmo em silêncio? Se isso acontece, precisamos nos arrepender rapidamente, porque esse tipo de atitude é algo que Deus odeia e que pode bloquear suas bênçãos. O coração que trama o mal vive em trevas, e quem vive em trevas não consegue receber a luz de Deus. É por isso que precisamos pedir constantemente ao Senhor que purifique os nossos pensamentos, que tire de nós todo desejo de vingança, de malícia, de perversidade. Porque só assim conseguimos andar em santidade e viver debaixo da proteção divina. Essas duas atitudes, derramar sangue inocente e tramar o mal, são ainda mais graves porque afetam diretamente a vida de outras pessoas. Antes de continuarmos ao vídeo, eu quero abrir meu coração com você. Esse canal existe para levar a palavra de Deus e momentos de oração para cada vez mais pessoas. E se você sente no coração o desejo de apoiar essa obra, você pode fazer isso através de um Pix. Não é obrigação, é apenas para quem sentir vontade de ajudar. A sua contribuição é uma forma de participar dessa missão e nos ajudar a continuar espalhando a fé, a esperança e o amor de Deus. Eu deixei o QR Code aqui na tela, e também o Pix na descrição e no primeiro comentário fixado. Qualquer valor já faz diferença e será recebido com muita gratidão. Agora voltando ao vídeo. Não são apenas erros pessoais, são comportamentos que destroem famílias, amizades, comunidades inteiras. E é exatamente por isso que Deus as abomina. Meus irmãos, percebam como estamos avançando em gravidade. O orgulho e a mentira já eram sérios, mas agora falamos de atitudes que ferem diretamente a vida e a dignidade do próximo. E ainda temos atitudes ainda mais profundas para expor. Se até aqui você já entendeu a seriedade dessas palavras, se já reconheceu algo que precisa mudar, saiba que isso é o Espírito Santo falando com você. Não ignore, porque cada transformação que você faz abre espaço para as bênçãos fluírem de forma mais abundante. Já vimos como Deus odeia o orgulho, a mentira, as mãos que derramam sangue inocente e o coração que trama planos perversos. E agora avançamos ainda mais fundo, porque o que vamos tratar aqui não apenas destrói vidas, mas também contamina a sociedade e gera um ciclo de injustiça que clama aos céus. A terceira atitude que Deus odeia é os pés que correm rapidamente para fazer o mal. Isso está em Provérbios capítulo 6, versículo 18.
Não se trata apenas de quem pratica o mal, mas de quem tem prazer em se apressar para cometê-lo. É como se a pessoa não apenas pecasse, mas tivesse ansiedade em viver na prática do pecado. Esse tipo de comportamento mostra ausência de temor a Deus. Uma coisa é cair por fraqueza, outra coisa é correr voluntariamente em direção ao erro. Quando alguém se apressa em participar de intrigas, fofocas, confusões, quando se apressa em buscar prazer em coisas ilícitas, quando prefere estar onde há trevas do que onde há luz, isso demonstra um coração corrompido. Quantas pessoas não vivem nesse padrão? Mal terminam um problema e já estão em busca de outro. Mal resolvem uma questão e já estão criando confusão em outra. São pés ágeis para o pecado, mas pesados para a oração. São rápidos para julgar, mas lentos para perdoar. São velozes para falar mal, mas preguiçosos para falar com Deus. E o que acontece com pessoas assim? Elas acabam se enredando em laços do inimigo. Porque todo aquele que corre para o mal, cedo ou tarde tropeça e cai. A Bíblia é clara: o salário do pecado é a morte. Não há como alguém buscar constantemente o mal e esperar colher o bem. Mas aqui também cabe um alerta importante: precisamos vigiar nossos próprios passos. Será que temos corrido para Deus ou corrido para o mundo? Será que nossa pressa é para estar em Sua presença ou para nos envolvermos em coisas que não edificam? Essa reflexão é essencial, porque quem deseja viver debaixo da bênção precisa alinhar seus passos com os passos do Senhor. Agora, vamos falar sobre a segunda atitude, que é ainda mais destrutiva: a testemunha falsa que profere mentiras. Essa atitude é semelhante à língua mentirosa, mas carrega um peso ainda maior, porque está ligada à injustiça. A testemunha falsa é aquela que mente para prejudicar outra pessoa, especialmente em situações de julgamento. É alguém que distorce a verdade para acusar inocentes ou inocentar culpados. E isso, diante de Deus, é uma abominação. Porque o Senhor é um Deus justo, que ama a verdade e que odeia a injustiça. A Bíblia nos mostra muitos exemplos do quanto a mentira em testemunho pode ser devastadora. Jesus foi condenado porque falsas testemunhas se levantaram contra ele. Nabote foi morto porque levantaram acusações falsas em seu julgamento. Até hoje, quantas pessoas não perdem empregos, relacionamentos e até a liberdade por causa de mentiras ditas como se fossem verdade? Esse pecado destrói vidas, famílias e até gerações. E não se limita apenas a tribunais. Sempre que alguém inventa uma história para difamar outra pessoa, está sendo uma testemunha falsa. Sempre que alguém manipula fatos para se favorecer, está praticando exatamente o que Deus odeia. E, além do prejuízo humano, há também o espiritual. Porque cada vez que uma testemunha falsa se levanta, o inimigo encontra espaço para agir. É como se a mentira abrisse brechas espirituais que enfraquecem a pessoa e trazem consequências graves. Mas há um detalhe ainda mais sério. Muitas vezes, quando participamos de conversas, quando repetimos algo sem certeza, quando passamos adiante informações sem confirmar, também nos tornamos cúmplices desse pecado. Porque estamos contribuindo para espalhar mentiras. É por isso que Jesus nos ensinou que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Tudo que passar disso vem do maligno. Precisamos ser cuidadosos com o que falamos, com o que compartilhamos, com o que reproduzimos. Porque cada mentira espalhada gera uma corrente de injustiça, e Deus odeia isso.
Agora, entenda o peso desses dois pecados. Quando alguém tem pés prontos para correr ao mal e ainda se levanta como testemunha falsa, não apenas destrói a própria vida, mas espalha destruição por onde passa. Essa combinação gera caos em comunidades, separa famílias, destrói amizades e gera feridas que muitas vezes duram anos. E mais uma vez eu digo, não é apenas sobre os outros, é sobre nós também. Será que nossos pés têm corrido para a presença de Deus ou para a presença do mal? Será que nossas palavras têm sido de verdade ou temos, mesmo sem perceber, alimentado mentiras? Essas são reflexões que precisamos fazer com seriedade. Perceba como estamos nos aproximando do ponto mais importante. Já falamos de 6 atitudes, cada uma mais grave do que a outra. E agora só resta uma, a última, a que a Bíblia coloca como a mais odiada por Deus, a mais destrutiva, a que mais afasta a bênção. Prepare o seu coração, porque o próximo bloco vai revelar a atitude que, segundo a palavra, é a mais detestável diante de Deus. Até aqui, vimos 6 atitudes que Deus odeia: o orgulho, a mentira, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que trama o mal, os pés que correm para o pecado e a testemunha falsa. Todas elas são graves, todas trazem consequências espirituais e afastam a bênção. Mas agora vamos falar da atitude que está no topo da lista, aquela que a Bíblia coloca como a mais detestável diante do Senhor. A primeira atitude que Deus odeia é aquele que semeia contenda entre irmãos. Isso está em Provérbios capítulo 6, versículo 19. E é impressionante como, para Deus, essa atitude é vista como algo extremamente repulsivo. Porque semear divisão é atacar diretamente aquilo que o Senhor mais valoriza, a unidade do seu povo. Deus é um Deus de paz. Jesus orou pedindo ao Pai que seus discípulos fossem um, assim como ele e o Pai são um. O Espírito Santo é chamado de Consolador, Ajudador, e é ele quem gera comunhão entre os irmãos. Ou seja, toda a Trindade trabalha para que haja unidade, amor e paz entre o povo de Deus. E quando alguém se levanta para semear contenda, está indo na contramão daquilo que o próprio Deus constrói. É como se colocasse fogo no que Deus edificou. E por isso, essa atitude é tão grave. Porque divisão não apenas causa brigas, ela enfraquece, destrói, abre brechas para o inimigo agir. Talvez você já tenha visto uma família sendo destruída por causa de uma contenda. Antes de continuarmos ao vídeo, eu quero abrir o seu coração para algo muito especial. A palavra de Deus nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se o corpo é templo, nós precisamos cuidar dele. Mas a verdade é que muitas vezes as dores chegam e tiram a nossa paz, atrapalham nosso dia a dia e até mesmo a nossa vida de oração. E é por isso que eu quero te apresentar o Curcume para dores. Esse produto natural tem ajudado muitas pessoas a encontrarem alívio, a se movimentarem com mais facilidade e a recuperarem a alegria de viver sem tanto sofrimento. Muita gente tem testemunhado que, depois de começar a usar o Curcume, as dores diminuíram e a disposição voltou. Meu irmão, minha irmã, eu creio que não é da vontade de Deus que você viva aprisionado pela dor. Assim como o Senhor restaura o nosso espírito, Ele também deseja ver você com saúde, com ânimo e com qualidade de vida. E o Curcume pode ser esse cuidado natural que vai te ajudar nesse processo. É muito simples. Eu deixei o link do Curcume para dores na descrição deste vídeo e também fixado no primeiro comentário. É só clicar. É seguro e você já vai direto para a página onde pode conhecer e adquirir o seu.
Não adie esse cuidado. Deus pode estar usando até mesmo esse momento para colocar diante de você uma resposta para as dores que têm te incomodado. Não aceite conviver com dores todos os dias. Dê esse passo de fé. Cuide do seu corpo assim como você já cuida da sua alma. Agora voltando ao vídeo. Um irmão contra o outro, parentes que não se falam há anos, relacionamentos quebrados por orgulho e mágoa. Talvez você já tenha visto uma igreja dividida, onde pessoas que deveriam caminhar juntas acabam se tornando inimigas. Tudo isso é fruto da semente da contenda. E perceba, não se trata apenas de grandes divisões. Muitas vezes, a contenda começa com pequenos comentários, fofocas, críticas maldosas. Um comentário aqui, outro ali, até que se transforma em um incêndio. Tiago diz que a língua é como uma faísca que pode incendiar uma floresta inteira. E é exatamente isso que acontece quando alguém escolhe semear discórdia. Deus odeia isso porque Ele sabe o quanto a contenda destrói. A divisão rouba forças, atrasa bênçãos, impede que a oração seja respondida. Jesus disse que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Ou seja, onde há contenda, não há vitória. Onde há contenda, as portas se fecham. Por isso, quem deseja viver debaixo da bênção precisa aprender a ser um pacificador. Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." O pacificador não é aquele que ignora os problemas, mas aquele que trabalha para restaurar a paz, que escolhe não alimentar intrigas, que prefere perder uma discussão a perder uma amizade, que prefere calar do que semear discórdia. Agora, veja a gravidade disso. Se a divisão pode destruir famílias, igrejas e comunidades, imagine o quanto isso atrasa sua vida pessoal. Quando você semeia contenda, não apenas atrapalha os outros, mas também fecha as portas para si mesmo. Porque o Deus da paz não pode abençoar quem se alimenta da discórdia. E é exatamente por isso que esse é o pecado que Deus mais odeia. Porque ele não atinge apenas uma pessoa, ele destrói relacionamentos, ambientes inteiros, gerações. Ele corrói como um veneno e abre caminho para o inimigo agir livremente. Mas a boa notícia é que existe um caminho de restauração. Se você percebe que já caiu nessa prática, se em algum momento semeou contenda, hoje é o dia de pedir perdão a Deus. Hoje é o dia de decidir ser instrumento de reconciliação, e não de divisão. Porque a partir do momento em que você escolhe ser pacificador, o Senhor começa a abrir novas portas, a restaurar aquilo que estava quebrado, e a trazer de volta a bênção que estava sendo retida. Meus irmãos, depois de analisar esses 7 pontos, fica claro por que tantas vezes a vida parece travada. Não é que Deus não queira abençoar, mas muitas vezes são essas atitudes que se tornam barreiras. Orgulho, mentira, violência, planos perversos, correria para o mal, testemunho falso e, acima de tudo, contenda entre irmãos. Tudo isso levanta muros entre nós e o favor de Deus. Mas a boa notícia é que, quando reconhecemos e deixamos essas práticas, quando nos arrependemos e buscamos viver em santidade, o Senhor é fiel para nos perdoar e nos restaurar. A bênção volta a fluir, a presença volta a ser manifesta, e a paz volta a habitar em nossos corações. Por isso, eu quero terminar com uma declaração profética sobre a sua vida. Que toda atitude que desagrada a Deus seja arrancada do seu coração. Que todo orgulho, mentira, injustiça, violência, maldade, pressa para o pecado,
falsidade e contenda sejam destruídos pelo poder do Espírito Santo. E que, no lugar disso, você receba humildade, verdade, paz, justiça, amor e comunhão. Que a sua vida seja marcada pela presença de Deus, que as bênçãos que estavam retidas sejam liberadas, e que você caminhe em vitória, de glória em glória, até que o nome do Senhor seja exaltado através de você. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho viver debaixo da bênção de Deus. Esse comentário é a sua declaração de fé, é a sua escolha pública de viver longe do que Deus odeia e de abraçar aquilo que Ele ama. Deixe também o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal Refúgio da Oração e ative o sino, porque aqui sempre haverá uma palavra que vai edificar o seu coração. Compartilhe este vídeo com alguém que Deus colocar no seu coração, porque você pode ser instrumento para transformar a vida de outra pessoa. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre você e sobre a sua casa. Amém. Antes de encerrar, eu preciso te dar uma direção muito importante. Muitas pessoas oram com fé, pedem mudança, pedem portas abertas, mas continuam presas porque não entendem que Deus também age através das oportunidades. A fé abre o caminho, mas é a ação que nos faz entrar por ele. Existe um método abençoado que tem mudado a história de famílias que viviam no aperto, endividadas e sem esperança. Pessoas simples, que decidiram agir, e hoje testemunham libertação financeira trabalhando de casa com dignidade e paz. Se você sente que Deus está te mostrando algo enquanto ouve essa palavra, não ignore esse sinal. Eu deixei o link aqui na descrição e também no comentário fixado. Acesse, descubra e permita que essa oportunidade seja uma porta aberta para a sua vida. Nada acontece sem atitude. A oração prepara o terreno, mas é o passo de coragem que ativa o milagre. Talvez essa seja exatamente a resposta que você tem pedido a Deus em silêncio. Que o Senhor te conduza, te dê discernimento e te abençoe nessa decisão. Amém.